Na sexta-feira, o Rio Grande do Norte atingiu a marca de 1.200 homicídios esse ano. E a gente já passou dessa marca, né? Teve o assassinato aí do idoso de 79 anos lá em Santo Antônio, foi na quinta-feira, mas não tinha entrado na estatística oficial. Tem mais esses dois casos aí apresentados na região oeste pela Ivanúcia Lopes. E juntando tudo aí, pelo menos 1.203. Um aumento, gente, de 23% em comparação ao mesmo período do ano passado, que vai de janeiro a junho. Os dados são do OVVIO, Observatório da Violência. E esses crimes deixam na população um clima de alerta, ansiedade e pânico em alguns casos. E esses sentimentos têm impacto também sobre a economia. Isso mesmo, as pessoas ficam com a tendência de sair menos de casa, de comprar menos, o consumo cai. Tem até um seminário para debater essa situação hoje em Natal. E um dos participantes está aqui com a gente, é o professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, Edmilson Lopes. Muito bom dia, professor. Bem-vindo, obrigado pela gentileza. E a gente tentou aqui resumir uma situação que dá para dizer que grande parte da população vive hoje, sente hoje, tem essa sensação de que você pode ser a próxima vítima ou pode ser a vítima de novo, porque alguém já foi do seu lado, você mesmo já sofreu, já foi vítima, alvo da violência aí. E isso tem um impacto na economia, que lá na frente a gente vai sentir de uma maneira mais forte, né? Sem dúvida. Você pense o seguinte, nós estamos na TV que tem a maior audiência do Estado, num programa que é fundamental, que é formador de opinião e que inicia, né, quando você inicia as atividades um dia, obrigatoriamente o assiste, e a gente dedicou quantos minutos a informações a respeito de violência? Juntando tudo, foi uma grande parte do jornal, a gente falou sobre violência. Até agora, exatamente. Imagine que todos os telespectadores incorporam essas informações, né? E essas informações modulam as suas decisões, as suas ações, os hábitos de consumo, a perspectiva, a projeção que faz para a sua vida, para os investimentos, não é? E isso tem um custo social e econômico muito alto. Na verdade, hoje, na Casa da Indústria, o seminário Motores do Desenvolvimento, que é uma parceria da Tribuna do Norte, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da FIERN, da FEComércio, terá como tema-chave da discussão a relação entre segurança pública ou insegurança e desenvolvimento, ou seja, quais os impactos, vamos discutir quais os impactos dessa situação para o desenvolvimento econômico, para as expectativas de crescimento econômico, ou, pelo contrário, como influi negativamente nesse aspecto. Dá para dizer que a violência trava o desenvolvimento? É consensual para todo mundo que pesquisa sobre que o impacto é imediato. Há pouco nós falávamos da situação da Venezuela, que é um caso extremo de crise social e hoje crise humanitária, que tem um grau de investimento no mercado internacional próximo de zero. Quem confia em colocar dinheiro na Venezuela, né? Exatamente. Você também, hoje mesmo, agora no jornal, você noticiava a explosão de um banco numa cidade do interior. O custo disso, quer dizer, a expectativa dessa população, a resolução dos seus problemas passa a ser dificultada. Basta ver que hoje, numa cidade como Natal, você sai à noite, a dificuldade é você fazer um saque. Um simples saque, e isso é básico para qualquer operação, para qualquer transação econômica. Então, nós temos os custos tangíveis, imediatos da violência, o número de horas perdidas, queda de produtividade, mas nós temos os impactos de médio e longo prazo sobre o sistema de saúde, não é? O número de depressão e mais ainda... Os empregos que se perdem, porque as vendas caem, por aí vai. O consumo de recursos pelo sistema de saúde, quer dizer, você tem um impacto muito grande que a gente precisa dimensionar, até para que a gente comece a pensar sobre as nossas responsabilidades e de como mitigar os efeitos desse drama da violência que tem um custo tão grande para toda a sociedade. Falando em responsabilidades, professor, a gente sabe que segurança pública é dever e obrigação do Estado. E talvez já tenha passado, Estado, governos como um todo, né? E talvez já tenha passado do tempo de se ter uma reação que não seja apenas tem que ter repreensão, mas parece que não se está pensando em como ter uma solução definitiva para o problema. Na verdade, se você comparar a segurança pública com saúde e educação, o que nós tivemos é o seguinte: em educação e saúde nós temos
pactuado claramente quais são as atribuições dos estados, dos municípios e do governo federal. Inclusive com recursos previstos lá que ninguém pode mexer, Exatamente. como é o caso da nós não educação. temos, na segurança nós temos um vazio de definições e muito responsabilidade de uma concepção militarista que reduz a segurança pública a um modelo de ação policial, como se a segurança pública fosse responsabilidade exclusiva dos organismos policiais. Que é uma parte, mas não parte. é só a polícia. Exatamente. Por exemplo, temos dificuldade de incorporar saúde e educação como componentes essenciais para pensar a segurança pública. Imagino que o monitoramento da evasão e do abandono escolar seria fundamental para pensar a médio e longo prazo a segurança pública. Porque as crianças e adolescentes saem da escola, mas vão para algum lugar. Não tem espaço vazio e muitas vezes são assediados e abrigados, digamos assim, pela criminalidade. E aí, quando você começa a juntar as duas coisas, a educação e a consequência da falta de educação, da evasão escolar, que você chega talvez à origem do problema. Exatamente. Nós temos hoje condições de dizer, por exemplo, que o impacto do abandono na escola, ali quando o menino tem 11, 12 anos, ele é algo decisivo para pensar que esses meninos e meninas... Ele foi para onde? Foram para onde? Numa idade em que você tem que se socializar, tem que se formar, incutir valores. E aí esses meninos e meninas estão sendo incorporados por atividades criminosas, as gangues é que tem sido a alternativa de formação quando eles saem da escola. E o Rio Grande do Norte, se você pegar, por exemplo, 2009, porque quando em 2009 os meninos e meninas abandonaram a escola, que tinham 12 anos, que é em torno da 5ª, 6ª série, hoje eles têm 18, 19. Então, esse pessoal que abandonou a escola, no Rio Grande do Norte, é 13,5% daqueles que faziam a 5ª e a 6ª série abandonaram a escola. Enquanto que em São Paulo é 1,2%. Em Santa Catarina, 1,4%. Quer dizer, aí, quando você pega esses dados, você começa a perceber um elemento explicativo, um dos elementos para a crise na qual nós estamos atolados. Dá para dizer que a gente e o que a gente fala aqui, com certeza, já é de conhecimento do gestor. Talvez falte acreditar que tem que ter uma relação mais próxima entre esses vários aspectos que têm a ver com violência, ou pelo menos com a origem da violência. Educação, gente, falta de educação gera violência, falta de saúde pública adequada, falta de iluminação pública, falta de saneamento básico, as condições mínimas quando não chegam às comunidades contribuem para tudo isso, né, professor? Dá para dizer isso? Eu acho que nós estamos... já tive uma visão mais otimista. Hoje eu acho que talvez o realismo e os dados, as informações que a gente tem... A vida do jeito que está não deixa a gente ser muito otimista em alguns momentos. Eu diria assim, nós sempre atiramos no alvo que é o mais imediato, é o governador, é o governo, quando na verdade é um modelo cultural de pensar a segurança pública que reduz tudo ao prende e ao arrebento. Se prender e arrebentar fosse a saída, nós teríamos resolvido esse problema há uns 15, 20 anos, porque esse é o modelo que tem imperado no Brasil desde sempre. Quer dizer, e a gente está sempre demandando de forma irracional mais punição, mais prisão, as prisões se tornando escolas de formação do crime, a polícia tendo apenas que enxugar gelo e atender a demandas que são imediatas. Pense, as notícias que você deu hoje significam demandas imediatas e os processos que já estavam em andamento. Quer dizer, então é impossível prende, aí o preso foge, ainda tem essa, né? A gente contou aí, pelo menos só do fim de semana para cá, a gente teve 3, um Valfredo Gugel, um na Zona Norte, acho que teve um lá que não contou, acho que juntando tudo, acho que teve pelo menos uns 6 presos que foram embora. Ainda tem essa história, né? Como o senhor diz, não dá para pensar apenas no imediato. Tem que planejar. E planejar envolve tudo isso, envolve todos esses setores. E ações coordenadas, né? Troca de informações, um modelo diferente desse, no qual o que é tomado como referente para pensar positivamente a segurança pública é o número de prisões, não é o número de viaturas adquiridas pelo governo ou o número quando a gente deveria pensar que a gente, por exemplo, um número positivo para a segurança pública seja reduzir a evasão escolar. Reduzir a evasão escolar, diminuir o abandono, diminuir a repetência, garantir que as crianças de 12 a 15 anos permaneçam na escola, pelo menos. Quer dizer, isso é que é fundamental, isso é que vai ter um impacto daqui a 4, 5 anos. Se nós não investirmos agora e garantir que quem tem 12 a 15 anos continue na escola, nós vamos continuar enxugando gelo. E
O senhor vai dar essa palestra, vai conversar sobre isso no seminário de motores de desenvolvimento. Sua participação a partir de que horas? O seminário inicia às 9 horas. Né? E nós teremos a participação do secretário de Segurança de Goiás, o Ricardo Balestreri, o professor José Luiz Raton, da Universidade Federal de Pernambuco. Estaremos lá na Casa da Indústria discutindo esses e outros temas. Isso hoje a partir de? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Professor, muito obrigado, professor Edmilson Lopes, professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN. Um ótimo dia para o senhor. Para você também. Até mais.